Meus caros, o debate entre Rui Rio e André Ventura de ontem foi bastante esclarecedor para quem ainda tinha alguma dúvida sobre o que pretende o líder do PSD. Caso ganhe as eleições ou, mesmo que as não ganhe, caso fique próximo do Partido Socialista. Ora, ele ontem foi bem explícito ao dizer que não há qualquer hipótese de coligação com o Chega, porque é um partido muito radical. Mas depois não conseguiu explicar onde reside o radicalismo do Chega. André Ventura levou-o às cordas, encurralou-o por várias vezes, obrigou-o a dizer porque é que o Chega é então um partido radical, deu-lhe alguns exemplos, se será por causa da prisão perpétua que existe na maior parte dos países, se será o combate à subsídio à dependência, que o próprio Rui Rio se queixou muito enquanto Presidente da Câmara do Porto. Bom, a verdade é que Rui Rio não conseguiu explicar, dizer qual foi o motivo pelo qual considera que o partido Chega é um partido radical. Disse que era radical e nada mais. Não explicou rigorosamente mais nada onde está esse radicalismo. Pelo contrário, André Ventura conseguiu demonstrar que não há radicalismo absolutamente nenhum, pois as medidas que são defendidas pelo Chega em Portugal são as mesmas que estão em vigor na maior parte dos países da Europa e ainda por cima nos países mais ricos e desenvolvidos da Europa. Portanto, se o Chega é radical, isso queria dizer que os países mais ricos e desenvolvidos da Europa são radicais, o que é obviamente uma mentira, uma falácia. Rui Rio implementou a estratégia de logo no início do debate começar a enumerar alguns pontos do programa do Chega com os quais ele não concorda e até que considera que são inadmissíveis, mas essa informação não chegou, não colheu, não conseguiu passar essa informação à plateia com clareza e, portanto, essa tentativa saiu-lhe gorada. Por outro lado, Ventura, como sempre, completamente assertivo, não dizendo uma palavra a mais daquelas que são necessárias para passar a mensagem, passou essa mensagem na íntegra, com clareza, sem hesitações, não deixou espaço para dúvidas a ninguém, toda a gente percebeu ao que Ventura vem e o que é que ele pretende para o país. E, ao contrário, ninguém percebeu nada do que é que Rui Rio quer para o país, porque ele simplesmente não foi capaz de enumerar uma única medida. E não esquecemos que o PSD ainda nem sequer apresentou o seu programa eleitoral. Aliás, tal como o PS apresentou algumas medidas, linhas mestras, mas o PSD nem isso. Recordo que o programa do Chega já está publicado há dias no seu site. Mais uma prova da eficiência e do trabalho de André Ventura e da sua equipa, ao contrário das equipas redatoras, tanto do PSD como do PS. Também sabemos, claro que todos sabemos, que praticamente ninguém lê programa eleitoral nenhum. Sabemos isso historicamente, mas, de qualquer forma, para os portugueses mais meticulosos, aqueles que se prendem mais com detalhes, bom, então é bom que percebam que destes três partidos, PS, PS2 e Chega, apenas o Chega tem o seu programa eleitoral publicado neste preciso momento, no dia 4 de janeiro. Resumindo e concluindo, não tendo sido um arraso como foi com Catarina Martins, com a Madre Catarina, foi na mesma uma grande vitória, uma vez que Rui Rio não conseguiu transmitir uma única ideia que tenha para o país, enquanto Ventura, mais uma vez, conseguiu passar a sua informação na íntegra e sem ruído. O combate à corrupção, o combate à subsídio à dependência, exagerada, claro, aquela imagem daqueles que recebem subsídios e depois têm Mercedes à porta, que todos sabemos, andei na net em todo lado, no local onde eu vivo, isso acontece à frente de todos, toda a gente sabe, comunidades, minorias étnicas, famílias inteiras que recebem milhares de euros por mês de RSI, não são 180 euros não, e de outros subsídios também, e que têm não só Mercedes topo de gama à porta, carros de alta cilindrada, seminovos, com 3, 4 anos de idade, às vezes menos, e não só Mercedes, também Jaguares, se querem saber. Toda a gente aqui, nesta região, sabe isso porque toda a gente os vê passar no supermercado, estacionam, vão às compras. Portanto, eles não escondem essas grandes bombas, essas grandes máquinas que tomáramos nós, alguém da classe média,
conseguir adquirir. Sendo certo que não pagam um avo de impostos, pelo contrário, vivem exclusivamente, ou quase exclusivamente, tirando uns negócios meio escuros que também fazem, vivem de receber dos impostos que o Estado cegamente nos retira, para não dizer rouba, e que são dos maiores da Europa. Um verdadeiro escândalo à vista de todos quando nós vemos bombeiros feridos em serviço, feridos e queimados para toda a vida, que acabam por receber 270, 280 euros por mês. E comparamos com as subvenções vitalícias que recebem políticos condenados e presos, que chegam a receber mais de 3.000 euros por mês, e estando presos, meus caros, por corrupção. Outra nota também para as dezenas de milhares de cargos políticos que são desempenhados no âmbito do poder local. Realmente, menos de metade seriam mais do que suficientes, a começar pelos parlamentares da Assembleia da República, cuja esmagadora maioria não abre a boca durante uma legislatura inteira de 4 anos. Estão lá a fazer o quê? Depois, a questão da substituição da nossa população. A substituição dos portugueses pelos imigrantes. Os portugueses não querem trabalhar, então vêm os imigrantes de outros países, lá do outro lado do mundo, trabalhar para aqui. Do Nepal, do Paquistão, do Bangladesh, vêm substituir os portugueses que não querem trabalhar. Porquê? Porque estão em casa a receber o rendimento social de inserção e depois fazem uns biscatos e com isso ganham ainda mais do que se estivessem a trabalhar. A população nas escolas, meus caros, a população imigrante aumentou 47% em apenas 2 anos. Vem na primeira página do Jornal de Notícias, salvo erro. Quase 50% em apenas 2 anos, meus caros. Estamos realmente a ser alvos de uma verdadeira invasão. Reparem nestes números, 50% em 2 anos apenas. Portanto, os imigrantes estão a substituir progressivamente os portugueses que não querem trabalhar. Estão a entrar pelas nossas fronteiras dentro a uma velocidade estonteante, com números que nós nem somos capazes de imaginar neste preciso momento. Só daqui a 5 ou 6 anos, quando virmos que na escola já há mais imigrantes do que portugueses, e depois na sociedade, quando virmos nos campos, nas fábricas, há mais imigrantes do que portugueses, só quando chegarmos a esse ponto, meus caros, é que vamos perceber que realmente a nossa população está a ser substituída por uma outra população que nada tem a ver connosco. A começar, olha, pelas leis, pela religião, pela forma de viver, pela idiosincrasia. São pessoas que são completamente estranhas à nossa cultura e muitos dos quais não querem sequer absorver a nossa cultura e continuam a viver à maneira deles, com a cultura deles. Olha, por exemplo, países como a Síria, onde se pratica a poligamia, vêm para cá os sírios, para Portugal, com 4 ou 5 mulheres cada um. E toda a gente acha isso muito natural, mas isso é crime em Portugal. Não se pode ter 3, nem 4, nem 5 mulheres, só se pode ter uma, exceto os sírios. Esses podem ter, os estrangeiros podem, mas os portugueses não. Alguém pode admitir uma situação destas? É permitido aos estrangeiros aquilo que não é permitido aos nacionais. Mas em que país estamos nós? Estamos na Síria? Estamos no Paquistão? Ou estamos em Portugal? E chamam a isto populismo? Não, isto não é populismo nenhum. Isto é apenas cumprir a lei portuguesa. Em Portugal, cumpre-se a lei portuguesa. Não se cumpre a lei síria, nem paquistanesa, nem nepalesa. Aqui cumpre-se a lei de Portugal, desculpem. E todos os cidadãos, sejam eles portugueses, sejam estrangeiros, têm que submeter, têm que respeitar a mesma lei. Não há leis diferentes conforme as nacionalidades. Não se pode fechar os olhos a casamentos de crianças com 13 anos. Isso é crime. Isso é pedofilia. Ninguém se pode casar com 13 anos. Ainda mais quando são os próprios pais a organizar o casamento e a escolher o casamento dos filhos. Isso é completamente medieval, meus caros. Quem é que pode defender uma miséria cultural destas? Não pode ser defendida de maneira nenhuma. Então, seus escardoidos, as raparigas de algumas minorias étnicas saem das escolas aos 13 anos, abandonam a escola para casar. Casamentos arranjados pelos pais aos 13 anos. Isso é ilegal em Portugal e em qualquer parte do mundo civilizado. Mas onde é que nós estamos? Se isso acontecesse com um casal de portugueses, um casal normal, não minoritário, portanto, um casal maioritário, isso seria considerado um crime. A pessoa vai presa. Mas às minorias tudo é permitido. Fecham os olhos a toda a gente. Vou dar ainda outro exemplo que ainda é tão chocante ou mais do que este. Se uma família portuguesa
não apresentar condições na sua casa, condições de habitabilidade, consideradas mínimas, isto é, casa de banho, um quarto para a criança, para cada uma delas, água quente e água fria, todas estas coisas básicas da higiene elementar, são-lhe retirados os filhos. O filho, a filha, os filhos, todos. Até podem ser todos. É preciso haver um quarto para cada criança, meus caros. É preciso haver condições de habitabilidade. Cozinhas separadas, casas de banhos, obviamente, quartos separados, obviamente tudo separado. É preciso garantir a privacidade, a intimidade das pessoas, da família. É o que está na lei. Não garantindo isso, chega a CPCJ e os tribunais e tiram-lhe as crianças. Pergunto, alguma vez algum membro da CPCJ ou algum tribunal português retirou um único filho que seja de uma minoria, chamemos-lhe minoria étnica, às suas famílias? E onde é que eles vivem? Em barracas, meus caros, com tetos de plástico, entre água e vento por todo lado. Têm casas de banho? Não, não têm nenhuma casa de banho. Têm cozinhas? Também não. Poderão ter um espaço onde confeccionam alimentos sem água canalizada, ou se têm é roubada, sem eletricidade, ou se têm é roubada, e por aí fora. Se têm as mínimas condições que mesmo assim não têm, não pagam por elas, meus caros. E a eletricidade é sacada dos postes, a água é roubada da rede. Alguém se preocupa com essas minorias e com as famílias dessas minorias étnicas? Alguém alguma vez tirou um filho a uma minoria que vive nestas condições em barracas miseráveis? E reparem que não estou a referir apenas àquela minoria que toda a gente se lembra, que é a mais óbvia de todas, mas há outras, há muitas outras. Estes nepaleses, estes paquistaneses, esta gente que vem do outro lado do mundo, vive, em muitos casos, em barracas iguais. E apesar de muitos deles estarem ilegais, ainda por cima, porque não se legalizaram ainda, esses que vêm lá de fora, a verdade é que nenhuma CPCJ, nenhum tribunal retira nenhum filho a um nepalês, a um paquistanês. Então, mas a lei não é igual para todos. Ou é só para nós que pagamos impostos? Só nós, os portugueses que pagam impostos desde sempre, é que temos que nos sujeitar à lei. E os que vêm de fora podem fazer o que quiserem e que lhes apeteça, podem casar os filhos aos 13 anos, podem ir viver em barracas que ninguém lhes retira os filhos. Podem conduzir, meus caros, com menos de 18 anos, com cartas falsificadas vindas de Espanha. Toda a gente sabe que uma pessoa que não consiga ler, que não saiba ler nem interpretar o que está escrito, não consegue fazer o exame de código. Porque é justamente focado em perguntas e respostas, é preciso saber interpretar um texto. Porque são várias respostas para cada pergunta e algumas são muito semelhantes. Como é que alguém que mal sabe ler e não consegue interpretar coisíssima nenhuma, consegue tirar uma carta de condução portuguesa? Não consegue. Por isso eles aparecem com cartas espanholas, mas são falsas. E com menos de 18 anos. As autoridades sabem isto. O que é que fazem? Fecham os olhos. Há neste momento e neste país uma proteção criminosa a algumas minorias. Não me estou a referir apenas a uma, estou-me a referir a várias. Tudo o que seja minorias é protegido neste país. Isto é um escândalo e é um crime, porque a lei é igual para todos, para as maiorias, mas também para as minorias. Todos nós que vivemos neste território chamado Portugal, temos que nos sujeitar, submeter, respeitar as mesmas leis. E não apenas alguns. É por isso que Ventura cada vez tem mais adeptos, porque o que ele diz é verdade. E todos nós, na nossa vida, se não formos muito ingênuos e já tivermos alguma idade, nós todos percebemos que tudo o que o homem diz é verdade. Chamem-lhe populismo, chamem-lhe o que quiserem, eu chamo-lhe outra coisa. Chamo-lhe verdade. E os portugueses, no dia 30, vão mostrar nas urnas que sabem distinguir bem entre a verdade e a propaganda falsa que nos é injetada, olhos adentro, pelas televisões pagas com os nossos impostos. Um grande abraço, pensem nisso e até à próxima.